aluno! Vamos à revisão de história. Então, vamos relembrar o que nós estudamos. Então, vai junto comigo aí. Estudamos sobre os povos que estão no nosso Brasil hoje. E o nosso Brasil é composto por europeus, africanos, portugueses. E esses povos deixaram um pouco da sua cultura acrescentada à nossa cultura brasileira. Então, nós aprendemos com eles e eles aprenderam conosco. Depois nós vimos as comunidades indígenas, que até hoje nós temos comunidades indígenas pelo Brasil. E aí nós vimos que o conjunto que forma uma tribo indígena se chama aldeia. Então, nós temos na nossa apostila também falando sobre a cerâmica, que é um trabalho manual feito pelos indígenas lá na Amazônia, que começou. Por quê? Porque já tem, já foi estudado que houve vestígios tanto de vasos ou de cerâmicas há muitos anos atrás de povos que já habitaram lá. E aí nós temos elementos usados nessa formação dessa boneca. Então é argila, é água e são cinzas. Então elas moldam, fazem as pinturas e continuam passando esse trabalho de cerâmica de geração a geração. Então, passeamos pelos indígenas. E aí nós até conversamos que os indígenas têm tradição de fazer suas danças e suas festas para todas as suas comemorações. Então, tem um casamento, tem uma festa e tem uma pintura. Tem a morte, eles veem a morte como uma passagem. Tem uma dança e tem uma pintura. Para guerras, mas não são essas guerras que vocês estão imaginando, não. São jogos que eles fazem de uma tribo entre outra tribo. E aí eles se caracterizam e se pintam para fazer esta homenagem a seu povo. Depois nós vimos os quilombolas. Os quilombolas eram fugitivos, eram escravos que fugiam das terras onde trabalhavam para ter uma melhor condição de vida. Por que eles fugiam? Porque eles eram maltratados, passavam fome, levavam castigos. E aí foram criados os quilombos, lugares que recebiam essas pessoas, e aí essas pessoas começavam a trabalhar. Como é que elas trabalhavam? Elas começavam a plantar sua própria comida, a cuidar da sua família, a construir a sua moradia. Então, naquela época, era uma vida muito difícil, principalmente para os escravos. E aí, na nossa apostila também trouxe que a história dos quilombos acrescenta muito na nossa cultura. Quando a gente estuda sobre os quilombos, os quilombolas e a vida dos escravos, a gente vê o quanto é importante a valorização do que a gente tem hoje. Então, a gente estuda o passado para fazer melhor o nosso futuro. Então, o futuro são vocês. E aí, passeando, nós conhecemos os refugiados. Quem são os refugiados? São pessoas que saem do seu país de origem. Não sai à toa, né, gente? Sai por um motivo. Sai por questões raciais. Sai por guerras. Sai por perseguições religiosas. E aí, vem para outro país para pedir asilo. Então, a tia Jana até comentou que um dos países que ultimamente o Brasil tem dado refúgio é os venezuelanos. Olha a tia Jana brigando com a palavra.
E hoje também nós temos pessoas que vêm da Síria, que está um país também bastante comprometido com a guerra. Então nós temos aí como foi criadas e aumentadas as ruas e avenidas do Rio de Janeiro. E aí nós estudamos que foram tirados, que foram demolidos, aterrados vários morros para que o Rio de Janeiro fosse construído. E aí, durante essa construção do Rio de Janeiro, começou-se a chegar muita gente. E aí criou-se prédios com várias famílias morando juntos. Então, a população mais rica não gostou dessa ideia. E aí, esses prédios, antigamente, levavam o nome de cortiços. Eram pequenas casas, uma em cima da outra, e tirava a estética da parte rica do Rio de Janeiro. Como é que eles tiraram isso? Fazendo obras. E aí houve o alargamento das avenidas e essas pessoas ficaram desabrigadas. E aí, aonde essas pessoas foram morar? Começaram a construir as suas casas nas encostas dos morros. E hoje, nós conhecemos essas casas nas encostas dos morros, construídas sem autorização do governo como favelas, infelizmente. E aí, nós vimos a construção de muros. Algumas cidades, alguns países estão construindo um muro para que as pessoas não invadam o país sem autorização. Então, qual era o maior problema do refugiado quando ele chega em outro país? A língua, como ele vai se comunicar, e a perda de documento durante o seu trajeto e a sua caminhada até chegar em outro país. Um dos países que a gente citou quando a gente estudou foi os Estados Unidos, que a tia Jana até explicou para vocês que houve uma lei que o presidente tentou colocar que as crianças fossem separadas dos pais. E essa lei não passou. E até hoje se procura, os pais de crianças que ficaram em certos abrigos. Como são esses abrigos? Alguns abrigos são feitos em terrenos, não tem saneamento básico, não tem luz, às vezes tem comida uma vez por dia, às vezes é um médico para atender toda aquela população, se tiver médico. Então, são condições precárias. Então, não é uma vida maravilhosa. Não, eles tentam entrar em outro país para ter uma melhoria de vida, mas nem sempre conseguem. Por quê? Porque muitas pessoas têm medo das pessoas que vêm de fora. Aquela pessoa de fora vai tirar o meu emprego. Aquela pessoa vai tirar o meu cargo. E às vezes são pessoas que só querem trabalhar. Lógico que em todo lugar nós temos os espertos, mas nós temos também muitas pessoas que querem ser ajudadas. E aí, quando você tem, um preconceito de qualquer modo, daquela pessoa tirar a sua vaga, daquela pessoa tentar fazer alguma coisa com a sua cidade, daquela pessoa fazer alguma coisa com o seu país porque vem de fora, daquela pessoa tentar alguma coisa contra a sua família, isso se chama xenofobia. Então, nós temos que ter um olhar diferenciado para os refugiados. Ainda temos muitos refugiados precisando de ajuda. E aí a tia Jana vai pedir para vocês estarem guardando o nome da menininha. Vocês estão lembrados que eu falei para vocês lerem o depoimento dela? Da Yusra Mardini. Foi a menina
que estava na sua casa e a sua casa recebeu uma bomba durante uma guerra. E aí a vida dessa menina mudou depois dessa bomba. Então, o que aconteceu com ela? Então, guardem o nome dessa menininha, ok? Depois nós falamos das nossas crianças, que as nossas crianças precisam de atenção. O lugar das nossas crianças é na escola. E aí toda criança precisa ter apoio familiar, saúde, escola, brincar, ser criança. Então, a gente encerra a história por aqui. Então, eu espero que vocês façam a atividade de fixação com muito carinho e estudem para a nossa última prova. Um beijo grande, terceiro ano. Tchau, tchau.